Bom dia com a graça e paz de Jesus. Hoje o nosso tema vai ser a respeito de a qualidade de ser um discípulo de Jesus. Um discípulo. Isso foi Jesus quem falou. Ele falou em Mateus capítulo 10, versículo 32, que qualquer que entre vós confessar o meu nome e não negar, eu também o confessarei perante meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar o meu nome perante os homens, eu também o negarei perante meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não conheço ele. E quem não levar a sua cruz, não pode também ser discípulo de Jesus. Irmãos, são qualidades de trabalho e também de sofrimento. Nós sabemos que está escrito que aqueles que com o Senhor sofrer, com ele também gozará. Claro que não é só sofrimento, só em nós postar nossos joelhos e nós receber a presença do Senhor, isso já é muita coisa, irmãos. É muita coisa. Entendeu, irmão? É muita coisa. Então veja aqui, em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, a gente vê aqui. Preste atenção. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmão, não é aborrecer o pai e a mãe nos direitos de pai e mãe, nas obrigações de se honrar o pai e a mãe. É no assunto do Evangelho. É do assunto do Evangelho, dos mandamentos, dos dogmas que Jesus ensinou. Não podemos amar ninguém mais do que a Jesus. Irmãos, a salvação, o Evangelho, está em primeiro lugar em nossa vida. Porque nós estamos lutando por uma vida que não tem fim. E essa vida, o máximo que a pessoa possa viver, raramente, até 90, até para alguns e até 100 é difícil. E se chegar, não tem mais. Então, essa faixa de 80, 70, 80 é o máximo. Então, prezado, e a vida eterna é eterna. Nunca mais vai morrer, nem vai sentir dor, nem calor do sol, nem da lua, nem das estrelas. Não tem sofrimento, vai ser uma vida eterna. Então, quem quiser ser meu discípulo, disse Jesus, quem não aborreceu seu pai, mãe, mulher, filhos, filhas e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Jesus deixou claramente para algumas pessoas que se aproximavam dele, garantindo de servir a ele, de andar com ele. E teve um que chegou nessa situação, garantindo, e Jesus pôs a realidade para ele. A realidade. As aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm seus covios, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quer andar mais eu? Está pronto para sofrer, dormir numa caverna, debaixo de pé de pau, qualquer lugar, comer na hora que der certo. Comida era quando dava certo. Não tinha comida para comer. Era. O outro chegou para ele e disse: Senhor, eu te sigo, eu quero te seguir. Mas deixe primeiro enterrar meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você vai e pregar o reino de Deus. É diferente, irmãos. São exigências, irmãos, são pormenores. Então, irmãos, quem quiser ser discípulo de Jesus, tem que ter as exigências de Jesus. Não é deixar de amar
o pai, a mãe, os irmãos, não é deixar na qualidade de pai, de irmão, não, irmãos. Jesus foi taxativo. Ele estava pregando numa casa e estava muito cheia. Chegou sua mãe e seus discípulos, Maria pediu para a mãe de Jesus, pediu para alguém dizer a ele que a mãe dele e os irmãos estavam ali fora e queriam falar com ele. E ele estava lá no lugar que ele estava pregando para o povo, ensinando, e a multidão era grande, a casa não tinha para onde passar. E Jesus mandou dizer para eles: quem são meu pai e minha mãe? É esses aqui, ó. Estão aqui ao meu redor aqui, ó, andando comigo, viajando, passando necessidade, mas sempre gozando, porque quem está com Cristo não é só sofrimento, irmãos. É gozo também, é alegria, é prazer de servir a Ele. Então, olha o recado que ele mandou. É assim. E outros também com a ganância de riqueza. Teve uma parábola que um certo homem rico tinha muita propriedade, plantava muito, mas um ano ele plantou muito mais, aumentou as plantações e a colheita foi muito grande, que não coube nos armazéns. Ele disse, o que ele falou? Ele disse, agora minha colheita eu vou botar onde? Vou derrubar esses armazéns e fazer todos triplicados dos outros, para poder caber meus frutos. E acabou de construir, jogou o fruto lá dentro, foi até o teto. Vários armazéns cheios até o teto, aí sentou-se para um lado e disse, agora minha alma, come e bebe porque você tem fartura para muitos anos. Meia-noite, a voz de Deus no ouvido dele, louco, se hoje à noite, agora, Deus pedir conta da tua vida, o que tu tem preparado para a vida eterna? Vai levar os armazéns? Não, meu amigo, vai ficar tudo aí. Então vamos trabalhar gradativamente para ganhar o nosso pão, assumir a nossa família. Mas, irmãos, tem que tirar um tempinho, seja ele qual for, de que tamanho, para fazer alguma parte na obra de Deus, irmãos? Então, essa parte é muito importante, irmãos. Importante. Temos uma lista grande, irmão, de exigência. Como Lucas 9, 27. Veja bem Lucas 9, 27. O que está dizendo aqui? Presta atenção. Lucas 9, 27. Diz assim. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Estava falando do apóstolo João, que não ia morrer enquanto não visse o reino de Deus. Todos os apóstolos morreram assassinados, já idoso. João morreu com cento e poucos anos, talvez 103 por aí, na ilha de Pátimo, confinado lá. Mas morreu morte normal. E foi o revelador do Apocalipse. Jesus revelou para ele o Apocalipse total. Ali é a vinda de Jesus, é todo o julgamento, tudo está ali no Apocalipse. Foi antecipado a João Evangelista, irmãos. Então, que prazer, não é, irmãos? Uma pessoa idosa e ter um testemunho de verdade, né, irmãos? Precisa ter cuidado, irmãos. É assim. Desde de pessoas que deixaram suas casas. Jesus, quando estava chamando os seus apóstolos, chamou dois lá do mar de Tiberíades, chamou outro de cá. Chamou Pedro e André, seu irmão, João e Tiago, filho de Zebedeu. E mais adiante tinha um homem na porta da coletoria, e Jesus chamado Mateus, e Jesus chamou pelo aceno, vamos seguir mais eu. Ele levantou e seguiu a Jesus, sem olhar nem para trás e nem perguntar para onde ia.
E nem olha aí meu emprego, o que eu faço com ele? Nada. Foi levantando e seguiu sem saber para onde ia. O reino de Deus, irmãos, é coisa séria. E nós temos que encarar o reino de Deus como coisa séria, irmão. A graça de Deus é o trabalho. Não é cansativo, não é exploração, não. Pelo contrário, o nosso trabalho que nós faz na igreja fundada por Jesus e os apóstolos ali em Atos 2, ela tira os fardos pesados que estão lá nos ombros dos homens. Como Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus, que põe um fardo pesado nos ombros dos homens e eles nem com o dedo querem movê-lo. As qualidades para se apresentar um presbítero ou um bispo, você vê, como é que pode ser um bispo sem ser casado, irmão? Pode. Pela Escritura Sagrada, pode ser bispo ou presbítero sem ser casado, irmãos? Pode? Pode? Não pode. Tem que ser casado e se tiver filho. Olha aqui as exigências, irmãos. Ele começa por aqui. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Glória a Deus, né? Como já te mandei. Então diz assim, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, não pode andar bebendo vinho, cachaça, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, irrepreensível, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como também convencer os contradizentes, aleluia. Porque há muitos desobedientes e desordenados, faladores vãos, principalmente os da circuncisão. Isso Paulo escrevendo a Tito, para que ele pusesse em ordem as coisas que ainda restam nessa região aí que você mora. Pode viajar na obra e estabeleça presbítero ou bispo, o nome pode ser o mesmo, em cada igreja, e aquele que seja irrepreensível, marido de uma mulher, olha, irmãos, e que tenha filhos sem ser acusado de dissolução, irmãos, essa é a sabatina de um servo que vai ser apresentado, estabelecido como presbítero ou bispo para trabalhar na obra do Evangelho. Irmãos, e como é que a religião antiga aí, a mãe, ela não pega as pessoas solteiras, os homens solteiros, para não pode casar, mulher solteira não pode casar. Que conversa é essa, irmãos? Que conversa é essa? E não casando vai ser um homem santo? Não casando vai ser um homem santo? Vai. Então, prezados, prestem atenção. O Evangelho, a salvação, ser um servo de Jesus, irmãos, ele tem que encarar o Evangelho como uma coisa principal da sua vida. Principal da sua vida. Foi o que Jesus ensinou aos apóstolos. Glória a Deus nas alturas. E quando ele mandou os apóstolos em missão, que disse, não levem bolsa, nem alforje, nem duas túnicas, não levem nada. E quando eles voltavam, Jesus perguntou, quando eu mandei, porque teve um dia que eles estavam para ir em uma missão e não tinham nada para levar.
Não tinha nada, nem um pão para levar. Sapato já furando, a roupa já meia coisa. E estavam preocupados, oh, meu Deus, como é que nós vamos viajar? Passar mês e mês aí por afora sem ter nem o que levar para comer. E Jesus conhecia o coração e disse, vocês estão preocupados aí por o que vai comer na estrada, o que vai vestir? Quando eu mandei vocês, às vezes que eu já mandei vocês ir pregar o evangelho, passar meses e meses evangelizando, faltou alguma coisa? E disseram nada. Então pronto, meus servos, vão em paz, que nada vai faltar. Então, prezados irmãos, servir a Deus não é brincadeira, não é baderna, não é usar banda de música, com zabumba, com pandeiro, fazendo música tipo bailando. Isso é bagunça, irmãos. Os instrumentos que nós usamos para louvar a Deus, que é claro e evidente que é importante, são instrumentos sonoros, um violino, um clarineto, esse tipo de instrumento. E é com ordem e decência, irmão. Então, nessa manhã, essa parte que nós estamos mostrando aí, nós vamos olhar um pouco em Romanos capítulo 8, 31. Romanos, capítulo 8, 31. Para vocês verem como é que está lá, viu? Presta atenção. Romanos 8, 31. Vocês viram? Aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como não prestaremos conta com ele em tudo que fizermos? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é? Tem alguma novidade, alguma coisa bonita nesse mundo que nos separe do amor de Cristo? Não. Quem é que nos separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Esse era o trabalho dos apóstolos no tempo dos impérios, irmão, do Império Romano, do judaísmo, das religiões que tinha na época, perseguindo de dia e de noite os servos de Jesus. O que foi os mesmos que assassinaram, que mataram Jesus no madeiro, irmãos, foi esses mesmos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Temos essa certeza, irmãos. Temos essa certeza que quem trabalha com Jesus, quem sofre com Ele também gozará. Aleluia! Agora não podemos pegar a obra de Deus como uma coisa qualquer, uma coisa banal, sem irresponsabilidade. Nós temos que aprender, prezados, aprender, examinar as escrituras e orar que Deus vai abrir na mente para aprender, para pregar o evangelho na linha certa.
não temos exploração, não exploramos ninguém, não cobramos dízimo de ninguém, que o dízimo foi do tempo da lei para os sacerdócios levitas, que receberam a obrigação de fazer os sacrifícios em pró das 11 tribos de Israel, e a tribo de Levi não teve herança na terra, nem plantava, nem criava gado. O trabalho dele era esfolar boi, tirar couro de bode, sangrar, aparar o sangue, levar a gordura para o santuário, para queimar. Aquilo ali era uma coisa como provisória, irmãos, até chegar Jesus, que não precisou de bode, nem carneiro, nem touro, porque ele mesmo foi o cordeiro da matança. Subiu ao altar, levou seu próprio sangue. Por isso que ele é o Salvador do mundo. Tem um nome precioso, que não existe outro nome aqui na terra, a não ser o nome de Jesus. Irmão, e cada um tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que se fosse para comparar como Deus, ele era um Deus. Mas se fez semelhante aos homens, sofrendo angústia, perseguição, tristeza muitas vezes, mas Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos e é o Salvador das nossas almas. Essa é que é a verdade. Andar atrás de conversa, porque já saiu do sistema e agora fica com saudade de voltar para lá. Igualmente os israelitas, quando saíram do Egito, se libertaram de um fardo pesado, trabalhando, rolando pedra de trilhões de toneladas, rolando aquelas pedras para fazer pirâmides, fazer também aguadas para aguar as plantas, o jardim dos reis. E quando ele estava fraco, que não podia rolar as pedras, ela tomava chicotada nos lombos. Era batendo direto, igualmente pior que fosse um jegue naquele tempo. E aí saíram daquela situação. Deus mandou libertar através de Moisés e Arão. E quando chega no deserto, começou a desprezar o maná. Esse maná fastioso, só isso, todo dia essa comida. Oh, rapaz, que tristeza! E Deus falou, esse maná tem todos os ingredientes, tem todas as farturas que um alimento pode ter, ou mais ainda. Esse aqui é o alimento mais puro que tem, natural. Mas eles queriam voltar para o Egito para comer as panelas de carne. Lá nós comia carne todo dia, panela de carne com cebola, pepino, com um alho. E agora aqui só esse maná enfastiento. É assim que se faz, irmãos. Na obra do Criador, é assim que faz. E essa palavra, e hoje eu estou disposto a mostrar para vocês a realidade das coisas. Irmãos, Aqui se nós fosse observar as coisas que nós temos, que já levantei das pesquisas que eu faço, irmão, é muita fartura, porque não tem tempo de mostrar para o povo. Não dá tempo, porque quando está passando de 1 hora e pouco, já está querendo ir embora, para ir para casa, termina logo que já está na hora. Quer dizer, estabelecendo minutos e segundos na frente de Jesus. Irmãos, isso é uma coisa triste, irmãos. Triste. Se vocês se disporem a nós passar um dia todo, de manhã até de tardezinho ou à noite, para nós mostrar para vocês as farturas que a gente tem das pesquisas que já fizemos. Eu tenho mais de 400 páginas, escrito tudo da Bíblia, tudo da Escritura Sagrada, os modelos da lei, o modelo da graça, o que é a lei de Moisés e o que é a graça. Irmãos, para a gente ouvir tanta bobagem, tanta coisa negativa, pessoas que não têm prazer nas coisas de Deus. Eu cansei de passar, foi noite inteira, pregando o Evangelho, irmão, tendo palestra com pessoas religiosas, com pastores, com bispos. Eu cansei de varar madrugada, irmãos,
mostrando o evangelho da verdade. Então, nessa manhã, essa parte que eu tinha que explicar para vocês, porque Jesus olhou para trás e disse, quem não aborrecer seu pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas capítulo 14, 25 a 35. Lucas 14, 25 a 35. Não pode ser discípulo de Jesus. Quem negar o nome de Jesus perante os homens, ele negará perante Deus e os santos anjos. Não vai ganhar nada de salvação, meu irmão. Vai receber a palavra, vai para dentro dos lagos de fogo aceso, com fogo e enxofre, porque vem querer me enganar aqui, Ah, meu amigo, lá ninguém tem condição de falar nada, irmãos. Vai ter que receber seu julgamento de acordo com as suas obras. Porque depois da primeira ressurreição, a primeira ressurreição antes do milênio, só vai subir com Jesus os que fazem parte da igreja original, da igreja, não é das igrejas religiosas, apesar que nós não estamos julgando ninguém. Que se Jesus quiser, vai achar muita gente de lá de dentro são gente que vão dignos de salvação. Como Jesus disse em João 10, capítulo 12, e 13 e 14, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor, aleluia. Essa é que é a realidade, irmãos. E essa manhã eu estou falando com realidade e com firmeza, irmãos, as coisas de Deus. Essa parte para não fazer vídeo muito comprido. E eu quero deixar bem claro. Inscreva-se no meu canal para nós ir levando essa parte até os países, irmão. Se você mora em outros países, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O meu canal é Igreja Fundada em Atos 2, Antônio Pereira. Só isso. Você vai ver todos os meus vídeos e vai espalhando para o mundo, para o resto do Brasil todo e até para outros países, irmãos. Levar a voz do Evangelho da verdade, sem usufruir, sem arrancar a capa da viúva, o salário da viúva, o salário dos órfãos, a plantação de um pobre coitado na agricultura, lutando a época da estação chuvosa, às vezes não vem chuva direito, aí o legume se perde a metade, que ele no sol quente, como antigamente. Hoje tem pouca gente que trabalha, porque tem muitas coisas que o governo está fornecendo, irmãos, e ajuda as pessoas a nem também querer plantar mais, porque os invernos também é muito frágil aqui no Nordeste. Mas, irmãos, tirar uns 10 sacos de feijão, na maior sufoco, passando fome, a família passando fome, porque nós trabalhávamos desde criança, mas meu pai, tirar 10 sacos de feijão, catado o podre e levar lá na religião. Isso não é um desaforo, não, irmãos? Que Jesus cruel é esse? Esse é um Jesus cruel, não o Jesus amoroso, piedoso, que o Pai mandou lá do céu para morrer por nós. Essa parte eu já expliquei que o dízimo não tem nada a ver com a graça de Deus, irmão. Foi uma cobrança que houve até Malaquias. Quando Malaquias reclamou para o povo, pelo Espírito de Deus, que estavam roubando, porque eles estavam roubando mesmo. Porque os armazéns estavam vazios, não tinha mais comida para distribuir para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Ali alimentava uma massa de gente grande, aqueles armazéns do dízimo que recebiam. E os armazéns esvaziados, tinha nada para distribuir nem para o sacerdote levita, quanto mais para os outros. Aí o Senhor usou Malaquias. E quem roubará o homem? Estão roubando os dízimos e as ofertas, porque foi criado por Deus através de Moisés e Arão. Mas teve o seu tempo de acabar. Novo Testamento, quem cobra dízimo, irmão, está metendo a mão no que não cabe, não lhe é devido, irmão.
Onde é que está escrito no Novo Testamento? Jesus mandando cobrar dízimo? Os apóstolos exigindo o dízimo do povo? A única coisa que os apóstolos exigiram é a coleta voluntária para atender os necessitados, como nós temos em diversos lugares, e em momento aqui em Atos capítulo 11, a primeira coleta que foi feita para ajudar os necessitados, irmão, foi aqui em Atos capítulo 11, aqui, capítulo 11, diz aqui, disse-lhe, Atos capítulo 11, presta bem atenção, que diz assim: quando estavam em Jerusalém, lá na Judéia, veio um profeta da Judéia e profetizou. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César.